E aí, passou na primeira fase da FUVEST e agora tá perdido e não sabe como fazer a mesma coisa para mandar bem na segunda fase também? Então fica aí no vídeo que hoje eu vou te dar umas dicas de como você pode gabaritar a prova de física da segunda fase da FUVEST e realizar o seu grande sonho de finalmente entrar na USP. A segunda fase da FUVEST vai acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro, com duração de 4 horas para cada dia de prova. No primeiro dia, são aplicadas 10 questões discursivas, isso quer dizer que não são de múltipla escolha, né? Então você vai ter que, de fato, escrever, você vai ter que justificar a sua resposta, o famoso justifique sua resposta. O primeiro dia vai ser português e redação, e o segundo dia vão ser aplicadas 12 questões de 2 a 4 disciplinas, de acordo com o curso que você escolher. Se forem 2 disciplinas, por exemplo, física e matemática, vão ser 6 questões de cada uma, né? 6 de física e 6 de matemática. Se forem 3 matérias, 3 disciplinas, vão ser 4 questões de cada. E se forem 4 disciplinas, vão ser 3 questões de cada. E para saber quais matérias vão cair para você na segunda fase, você pode consultar o edital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vou deixar indicado a página onde você pode encontrar essa informação. Mas eu vou deixar um print aqui também, para que você... Vou deixar um print só da área de exatas, né? Então, se o curso que você escolher for da área de exatas, você pode consultar esse print que eu vou deixar aqui na tela. Cada prova vale 100 pontos. Então, no primeiro dia, português vale 50 e redação vale 50 pontos. Mas show de bola! Agora a gente vai se aprofundar um pouco para entender como que o conteúdo ele costuma ser cobrado na segunda fase da FUVEST. Primeiro ponto. Vamos entender o estilo de prova. Diferente do Enem, a FUVEST ela não costuma fornecer textos muito grandes no enunciado. As questões são bem tradicionais e bem objetivas. Então isso, de certo ponto, é bom, né? Que a prova ela não te vence pelo cansaço. Só vai te vencer se você não souber resolver uma questão. Mas o fator cansaço não é tão forte quanto no Enem, por exemplo. Se trata de uma prova bem conteudista, isso significa que você não vai conseguir se apoiar nos textos. Como eu disse anteriormente, os enunciados não são longos, então você não consegue resolver uma questão apenas com uma interpretação de texto. Ah, eu consigo tirar essa informação aqui desse trecho que o enunciado falou. Você não consegue fazer isso, as questões são bem diretas e a prova espera que você saiba o conteúdo. A prova não te ajuda em nada. Ela espera que você saiba do conteúdo. Falando sobre física e matemática especificamente, essa ideia ela se traduz em questões que exigem domínio da teoria, múltiplas etapas de raciocínio. Então, muitas vezes você vai lidar com questões que a resolução ela vai ser longa, você vai ter que achar uma variável para encontrar outra e assim sucessivamente. Muitas vezes demonstração, manipulação algébrica. Em outras palavras, a prova ela não prepara o terreno para você. A segunda fase ela pode gerar muita ansiedade porque ela é bem aberta, né? Então o aluno fica com dúvida, caramba, o que pode cair, o que não pode cair, o que eu posso falar, o que eu não posso. Por isso, a primeira dica que eu daria aqui para você é saiba identificar o tema da pergunta. Para não correr o risco de você fugir do tema, de você escrever na prova coisa que não vai te dar ponto, você fica perdendo tempo. Então, a dica aqui é leia o enunciado com atenção, identifique de que assunto a questão se trata e puxa da memória lá tudo que você lembra, anota o que você acha que vai ser necessário, o que pode te ajudar a responder essa questão. A segunda dica é saiba identificar o comando da questão. As questões de segunda fase costumam ter palavras como cite, explique, analise. Um desses comandos, eles têm um grau de especificidade da informação que você deve dar na questão. Então, por exemplo, o comando cite, ele exige que você seja mais sucinto. Ele está falando só para você citar algo. Você não precisa ficar enchendo linguiça, ficar detalhando muito mais do que o que é necessário, né? Mas o comando explique, por exemplo, ele já pede um detalhamento maior. Então, ele quer que você coloque mais palavras,
que você escreva um texto maior, que você de fato explique melhor, que você não apenas cite, certo? Então é isso. Após identificar o tema da questão e o comando, aí sim você pode começar a se organizar para responder a questão. Ó, lembrando que durante a semana eu vou soltar a resolução de algumas questões de física da segunda fase da FUVEST, para que você possa entender de forma prática ali como que a prova, o que a prova espera de você, tá bom? Então fica de olho no canal, não perde, que esse ano você entra na USP. Esse ano não, ano que vem, 2026, tá bom? E mais uma coisa, se você tá gostando do vídeo, deixa o joinha aí, compartilha, deixa um comentário de dúvida, de elogio, de xingamento. Xingamento não aceita aqui nesse canal. Só elogios, tá? Compartilhe com seu amigo para que você não entre sozinho na faculdade ano que vem. Que vocês entrem juntos e você não tenha o trabalho, além de estudar muito para passar nas matérias, para que você não tenha o trabalho de ficar fazendo amizade na faculdade. Então, você já vai entrar com um amigo e é isso aí. Então, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga e vamos seguir pro vídeo. Segundo ponto. Primeiro ponto foi estilo de prova. Aí agora o segundo ponto vai ser o que você deve estudar. Eu vou colocar aí um print do edital de 2025, da prova de 2025, que diz o que você deve esperar da prova de física. Então, segue o print. Mas eu vou resumir aqui para vocês os principais pontos, o que a prova espera de você, com relação a conteúdo mesmo. O primeiro ponto é compreensão do mundo real e do mundo físico. Então, você tem que entender os fenômenos naturais, certo? E como eles se aplicam na natureza, como eles se aplicam no nosso cotidiano, como eles se aplicam na tecnologia. Então, de forma resumida, essa competência exige você relacionar o mundo real com o mundo físico. Aqui eu estou falando especificamente de física, né? O segundo ponto é domínio de conteúdo mais reflexão sobre o problema. Então, seria você saber o que acontece e por que isso acontece. Então, você tem que ir além da memorização. Você tem que saber interpretar as leis, não apenas saber as fórmulas, mas saber o que aquela fórmula significa. Além da memorização, você não tem que apenas decorar uma fórmula, por exemplo. Você tem que saber o significado físico por trás de determinada fórmula, certo? Terceiro ponto seria uso consciente dos modelos e das leis da física. O que isso significa? Você tem que saber quando um modelo ele é válido e quando ele não é válido. De forma resumida, você tem que saber como aplicar esse modelo, identificar uma situação e saber, tá, eu tenho que usar tal coisa. Quarto ponto é interpretação e uso das grandezas físicas. Isso significa que você tem que saber reconhecer as grandezas que são relevantes para esse determinado problema. Você tem que entender as unidades, as medidas, ordem de grandeza e as relações de proporcionalidade. Quinto ponto é domínio da linguagem física, que eu resumi isso como sendo você saber interpretar e saber produzir gráficos. É muito cobrado que você saiba interpretar gráfico, isso já é de lei, né? Mas produzir gráfico também é muito importante. Então, vocês têm que ter esse costume de produzir gráficos. Vocês têm que saber manipular expressões matemáticas, a física está muito relacionada com a matemática, então não tem como fugir. E explicar os fenômenos de forma conceitual, não apenas com fórmula, que foi aquilo que eu já falei anteriormente. Eu acho que muitos alunos, né, eles estão acostumados com um estudo mais passivo, que consiste de assistir a aulas, de ficar só... assistir videoaulas, né, ou assistir a própria aula da escola. Mas, assim, uma dica de ouro aqui que eu dou pra você é que você precisa exercitar o seu estudo ativo. A segunda fase, você vai ter que escrever, você vai ter que justificar a sua resposta. Não vai ser apenas assinalar uma alternativa. Então, se coloca nessa posição de um aluno, de uma aluna que estuda ativamente. Cada método de estudo funciona melhor para um, funciona melhor para outro, né? Mas o que eu poderia dizer aqui que funciona para mim é aprenda um conteúdo como se você tivesse que dar aula sobre ele. Porque quando você dá aula
sobre determinado assunto, você se preocupa em entender de verdade o que está acontecendo, você às vezes fica tentando antecipar perguntas que podem surgir para você, de alunos, né, das pessoas que você está dando aula, e fazendo isso você se coloca no papel de estudante ativo. Eu falei o exemplo de você imaginar que você vai dar aula, mas se de repente você conseguir, né, tiver oportunidade, tiver tempo de produzir uma aula, um slide, não precisa ser algo tão detalhado, mas eu acho que te ajuda a organizar as ideias. Quando a gente dá aula, a gente quer passar o conteúdo de forma organizada. Então, construir uma apresentação, escrever com as suas próprias palavras, é algo que te coloca nessa posição de estudante ativo. E principalmente física, na área de física, nessa segunda prova, você tem que saber explicar matematicamente, né, fazer os passos de forma correta, o passo a passo matemático, mas também usar as palavras para descrever fisicamente o conteúdo que está sendo pedido. Então você tem que exercitar essa sua didática, até porque o corretor, ele precisa entender o que você está falando. Ele precisa entender a sua letra, ele precisa entender o seu raciocínio, então deixe claro o seu raciocínio. O sexto ponto, eu chamei aqui de competência quantitativa, que consiste em resolver problemas que exigem várias etapas. É muito comum nessas provas você ver que no item A, por exemplo, pede para você encontrar tal grandeza, e às vezes nesse próprio item A, você já precisa fazer um passo a passo razoavelmente grande para encontrar o que você precisa, mas às vezes o item B, ele pede para você encontrar uma grandeza que você vai precisar de algo que você fez no item A. Saber lidar com essas questões que são extensas, que pedem uma continuidade, né, uma sequência, você precisa saber disso para se dar bem também nessa segunda fase. Então eu tentei fazer um resumão aqui sobre o que você deve saber para mandar muito bem nessa prova. Agora eu queria partir para uma parte mais específica. Agora eu vou colocar um print aqui para vocês verem quais conteúdos que o edital espera que você saiba da área de física, tá? Não vou detalhar aqui, eu acho que não faz sentido eu detalhar, né, cada um desses assuntos, mas se você quiser ver com mais detalhes, confere lá no edital e qualquer coisa deixa suas dúvidas aqui no comentário. E é isso, gente. Lembrando novamente que essa semana, no decorrer dessa semana, eu vou soltar algumas questões de física da segunda fase. E eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, espero que vocês mandem bem demais. E ano que vem vocês não sejam mais pré-vestibulandos, que vocês sejam universitários. Vocês têm todo o meu apoio, se tiver dúvida, se tiver sugestão de algum conteúdo que vocês achem que seria legal para aprender, coloca aí nos comentários, dá uma força aí pro canal, o canal é pequeno. Quero que esse conteúdo consiga alcançar mais pessoas e para isso eu preciso da ajuda de vocês, beleza? Então é isso, boa sorte, até a próxima e beijão, tchau, tchau.